Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, ao maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Márcio, caríssimo Diácono Valdir, irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, ao trilharmos em toda a Igreja a caminhada quaresmal, preparando-nos para celebrar a Páscoa do Senhor, o mistério do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do pecado, nós somos convidados a produzir frutos de conversão. A palavra conversão é palavra forte nesse tempo quaresmal. E para produzirmos frutos de conversão, a palavra de Deus nos orienta a fazer penitência. No entanto, somos chamados a nos converter. Para quê? Nos converter para que nos tornemos, pela ação da graça de Deus, mais semelhantes a Jesus, o Filho único de Deus. Essa graça nós recebemos desde quando fomos batizados. O Espírito Santo de Deus, que fez dos nossos corações lugar da sua morada, lugar da sua habitação, Ele continuamente trabalha para que nos tornemos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Ele por uma vida dedicada a Deus. Semelhantes a Ele por uma vida de comunhão de amor com o Pai. Semelhantes a Ele, na forma de nós comprometermos a nossa vida com o reino de Deus, que é reino de amor, que é reino de justiça, que é reino de misericórdia,
de modo que também nós sejamos semelhantes a Jesus, marcando no mundo em que vivemos essa presença de Deus que transforma todas as coisas, que transforma tudo para a glória do seu nome. De modo que possamos também, no mundo em que vivemos, testemunhar o reino de Deus, testemunhar a palavra de Deus. Por isso, quando nós trilhamos a caminhada quaresmal, devemos nos perguntar: eu estou me tornando semelhante a Jesus? Estou amando como Jesus amou, como Ele ensinou? Estou servindo os irmãos como Jesus? Estou me dedicando a Deus também na oração como Jesus? Estou no meu dia a dia testemunhando o compromisso com o reino de Deus como Jesus? As práticas penitenciais, elas são muito importantes nesse tempo quaresmal, exatamente porque elas nos ajudam a abrir o nosso coração ainda mais à ação da graça de Deus, que opera em nós a maravilha de nos tornar semelhantes a Jesus. Faço penitência, me mortifico na quaresma, para que Jesus possa crescer em mim, Jesus possa se manifestar cada vez mais em mim. E dentre as práticas penitenciais, como nós já sabemos, a oração, ela é fundamental. E eu diria ainda mais, a oração à luz da palavra de Deus. É por isso que nesse tempo de quaresma, como é importante nós darmos uma atenção mais especial à palavra de Deus que é proclamada na liturgia. Por exemplo, na Santa Missa, na liturgia da palavra, como nós já sabemos, quando a palavra de Deus é proclamada na liturgia, é o próprio Cristo quem nos fala. Se nós termos a devida atenção, a devida escuta de fé, nós iremos acolher o próprio Cristo que se dá a nós por meio de sua palavra. Para nós rezarmos nesse tempo quaresmal com a palavra de Deus, nós podemos, como já recebemos o ensinamento de Padre Jonas Abib, lançar mão do diário espiritual, da leitura orante da palavra de Deus, a partir deste método de oração, de leitura orante da palavra de Deus, que é a Bíblia no meu dia a dia. E na Bíblia do meu dia a dia, dentre tantas coisas que Padre Jonas nos ensina, uma delas é nós sabermos colher do texto bíblico o princípio eterno. O que é o princípio eterno? É um princípio que rege a vida do reino de Deus. É um princípio imutável, que não muda. E é um princípio que, portanto, deve reger, iluminar, orientar nossa vida, nossa caminhada. É um princípio que nós não podemos duvidar, mas deve iluminar nossas decisões, deve iluminar nossas escolhas concretas, as escolhas que nós fazemos no dia a dia. E por que eu destaco o princípio eterno que Padre Jonas nos ensina na Bíblia do meu dia a dia? Exatamente por causa do Evangelho de hoje, quando Jesus diz assim: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.
tornando-nos, pela ação da graça de Deus, semelhantes a Jesus, devemos também nos converter à humildade de Jesus. Como nós rezamos, como nós suplicamos. Jesus, manso e humilde de coração, que mais? Foi fraco. Jesus, manso e humilde de coração. Nós pedimos essa graça a nosso Senhor, que o nosso coração se torne semelhante ao dele. Na mansidão, na humildade, converter-nos à lógica de Jesus, à lógica deste princípio eterno. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar no orgulho, quem se exaltar na prepotência, quem se exaltar na vaidade, vai experimentar na sua vida a humilhação. Mas quem se humilhar, à semelhança de Jesus, prestem atenção, à semelhança de Jesus, quem se humilhar será exaltado, porque participará do mistério da vitória de Jesus, o mistério da ressurreição de Jesus, por uma vida glorificada até o dia em que nós chegarmos à glória eterna. Desde já, pela ação do Espírito Santo, nós participamos do mistério da humilhação de Jesus e participamos do mistério de sua glorificação, de sua ressurreição gloriosa, até o dia em que nós chegarmos à glória de Deus. Do contrário, meus irmãos e irmãs, se nós não vivermos segundo esta lógica, este princípio eterno, nós vamos ser alvos desta dura crítica feita por Jesus aos mestres da lei e aos fariseus, como ouvimos no Evangelho. Duras críticas, por causa do comportamento hipócrita das autoridades religiosas de Israel, por causa do comportamento orgulhoso, prepotente. Isso também recairá sobre nós se não vivermos nossa vida à lógica deste princípio eterno. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Padre Jonas também nos ensina, no método, no livro, a Bíblia no meu dia a dia, a importância de nós estarmos atentos às ordens do Senhor. Sabermos colher do texto bíblico as ordens de Deus. Nós ouvimos várias ordens de Deus na primeira leitura, nessa profecia de Isaías. Quantas ordens de Deus! Ouvi a palavra do Senhor. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. Aqui são as ordens de Deus, as ordens claras. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Ordens de Deus, concretas, que nós devemos, pela fé, obedecer. Obedecer e não duvidar, e não vacilar. Obedecer. Mas além dessas ordens de Deus, nós também temos promessas de Deus. Padre Jonas nos ensina na Bíblia do meu dia a dia a colhermos do texto bíblico as promessas de Deus. Vejam quantas promessas bonitas. Nessa primeira leitura, na profecia de Isaías, se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Quem obedece aos mandamentos de Deus, quem vive a sua vida, quem faz as suas escolhas à luz das ordens do Senhor,
há de comer as coisas boas da terra, vai ter uma vida ricamente abençoada por Deus. Porém, também diz a profecia de Isaías: se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. E para terminar, outra promessa de Deus. Nós destacamos do refrão do Salmo responsorial. É o Salmo 49. A todos que procedem retamente, olha aqui, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Você quer ter a visão da salvação de Deus? Você quer ter uma vida abençoada pela salvação de Deus? Proceder retamente, à luz da palavra do Senhor. E assim nós nos deixaremos transformar pelo Espírito Santo, de modo a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia, que nesse tempo quaresmal nos abramos ainda mais à ação do Espírito Santo e à luz da palavra de Deus nos tornemos semelhantes a Jesus. Que assim seja. Amém.